Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um de nossos encontros. Este que vos fala é o irmão Gerson, da cidade de Juiz de Fora, mais precisamente do Instituto Beneficente Betel, onde o nosso foco, nossa obra social é com crianças, adolescentes e jovens. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo, que a gente consiga suportar aí o frio, né? Segundo o Clima Tempo, www.climatempo.com.br, na cidade de Juiz de Fora, no dia de hoje, a mínima seria de 12 graus, com a sensação térmica de 8. Muito frio, tá? Eu saí na madrugada aqui com meu pai, 5h30 da manhã, para fazer a sua hemodiálise, e tava muito frio, tava muito gostoso. Senhor nosso Deus, eu te agradeço por essa manhã, que Deus abençoe os nossos inscritos, nossos maravilhosos inscritos. Abençoe você que está conosco, você que está só de passagem. Se você puder nos ajudar com a sua inscrição, você estará ajudando uma obra social com crianças, adolescentes e jovens. 47, mais os adultos, mais as famílias, mais os atendimentos aí. A gente tem atendido aí um público bem grande aí. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Um abraço especial. Márcia Bia, nossa querida Márcia. Márcia hoje faz parte da família aí. Também o Ismael, um abraço, Ismael. Que Deus te abençoe, passou por aqui. A Luciene veio aqui também. Que Deus abençoe você, o pessoal aí da FIAC, que Deus abençoe todos vocês, né? Gente, nós somos todos irmãos, tá? A gente tem uma palhaçada aí de achar que só porque a pessoa tem outra religião ou não tem religião, não presta. Gente, não é assim, tá? A gente é irmão, Jesus abraçou todo mundo, tá? Se você não entende, se você não gosta, se você não aceita um pensamento diferente do seu, a minha dica para você é fazer igual na filosofia. Existe um negócio chamado suspensão do juízo. Ó, fica quietinho, não julga, não joga pedra, não fala mal, não tenha preconceito. Fica quieto, fica na sua, cada um faz sua parte e assim a gente vai viver muito bem. Que Deus abençoe vocês todos do planeta Terra. Pronto, falei. Agora nós somos todos irmãos em nome de Jesus Cristo. O livro de Eclesiastes, esse aqui, ó, Bíblia Sagrada, tradução de João Ferreira de Almeida. Livro de Eclesiastes, para capítulo 2, versículo 1. Hoje é o nosso segundo encontro aí do livro de Eclesiastes. Que Deus nos abençoe neste dia 18 de junho de 2025. Falei demais? Não, talvez não. Talvez sim, talvez não. Eclesiastes, capítulo 2, versículo 1. Um abraço, dona Fátima, que Deus te abençoe. Tia Simone Araújo te ama. Disse eu no meu coração: ora, vem, eu te provarei com alegria. Portanto, goza o prazer, mas também isto era vaidade. O prazer é aquilo que não satisfaz, né? Eu tô com vontade de comer um doce e quando eu tô ali degustando aquele doce, eu sinto prazer. As pessoas sentem prazer usando droga, ou bebendo, ou fumando, ou praticando algum esporte, né? Descarrega a endorfina no organismo aí. Então as pessoas têm prazer. A pessoa sente prazer indo para um culto evangélico, ou indo para a natureza, ou fazendo um passeio, uma viagem. Por falar em viagem, Deus abençoe minha irmã, a Jane, juntamente com a sua filha, a Júlia. Elas vão para lá de Belo Horizonte, é longe, tá? Uma viagem bem longa. E a minha sobrinha está tentando ser jogadora profissional de handball juntamente com a sua irmã Sofia. Deus abençoe vocês aí, os praticantes de esportes aí. Todos vocês, os meninos, estão tentando ser jogador de futebol, as meninas estão tentando ser jogadoras de handball. Que Deus abençoe você, abençoe as pessoas responsáveis por estes projetos, tá? Ó, vocês estão de parabéns aí, tirando os jovens das ruas, colocando uma direção. Parabéns para vocês aí, tá? Então, o escritor aqui do Eclesiastes vai dizer que também o prazer é vaidade. Gente, a gente gosta de ter um prazer, nossa. A gente gosta da nossa casa, isso dá prazer. A gente gosta da comida caseira, a gente gosta de um churrasco, essas coisas, ouvir uma boa música, né? Isso dá prazer. Ele vai dizer que isso também é vaidade. Do riso disse está doido, e da alegria de que serve esta. São as reflexões aí, né, do sábio. Busquei no meu coração como estimular com o vinho a minha carne. Olha só o uso de substâncias psicoativas, né? O vinho, a bebida alcoólica, não só essas químicas, mas tem outras aí, tá? Eu falei só do vinho, da bebida alcoólica, mas tem outras coisas aí, tá?
regendo-me, porém, pela sabedoria e como se apoderar da loucura, até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu durante o número dos dias de sua vida. Durante o período de vida, a gente vai fazendo essas experiências, né? Estas questões a posteriori, né? Depois da experiência aí, né? Fiz para mim obras magníficas, edifiquei casas, né? Ó, bens materiais, ó. Plantei vinhas, fiz hortas e jardins, plantei nelas árvores de toda espécie de fruto. Fiz tanques de águas para com eles regar o bosque em que reverdeciam as árvores. Adquiri servos e servas, tive servos nascidos em casa. Também tive grandes manadas de vacas, ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei prata, ouro, joias de reis das províncias, provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens e de instrumentos de música de toda sorte. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Em tudo isso perseverou comigo a minha sabedoria. Ele dedicou-se o seu conhecimento, a sua sabedoria, a sua força espiritual, a sua força mental, a sua força de memória, né, de pensamento, de busca. Ele conseguiu vencer materialmente, até no prazer, até na satisfação de sabedoria, né? Ele está buscando tudo isso para tentar encher aquele vazio que a gente tem dentro de nós. Já viu que a gente faz isso? Você já viu aqueles momentos de solidão que você olha e fala: tá faltando alguma coisa. Tem alguma coisa ainda que eu não consegui preencher. Por isso que a gente vai em busca de coisas, de prazeres, de momentos de alegria, de prazer, de descontração, vai numa festa, vai dançar, né? Aqui no caso ele falou sobre bens materiais, né? A gente tem uma casa de 1 milhão, que é uma casa de 2, aí depois que vai ter que querer uma casa de 4 milhões e assim. Tem um carro de 50 mil, vai passar por um de 100 mil, um de 200 mil e assim. É o ser humano, tá? Ele está falando isso dele próprio, né? A sua experiência aqui de vida, né? De como ele adquiriu tudo isso, tá? Ele falou sobre servos, ele falou sobre gado, né? Ou seja, você pode colocar aí como se fosse um grande fazendeiro, um grande agropecuarista, um grande empresário, um grande cantor, um grande... Nossa, ele está falando sobre tudo isso aqui, tá? Tudo o que desejaram os meus olhos não lhes neguei. Então, a beleza, né? Observar a natureza, observar. Aqui ele deve falar também sobre as mulheres, né? Os homens olham para as mulheres, eles têm um desejo pelo corpo feminino que é muito forte, né? Se eu estiver falando mentira, homens, me corrijam, né? Se eu estiver falando alguma mentira aqui, por favor, vocês me corrijam, né? O meu coração se alegrou por toda a minha obra, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. Gente, não estou dizendo que essas coisas são ruins, não. Só estou dizendo que a gente muitas vezes vai colocar coisas no lugar daquilo que vai preencher a nossa alma. Às vezes aquilo que vai preencher a nossa alma vai ser um trabalho social. Às vezes aquilo que vai preencher a nossa alma vai ser um momento de paz. É o que a Márcia disse ontem aqui nossa roda de conversa, né? Eu não troco nenhum dinheiro pelo a minha vida de paz, né? É isso. Olhei para todas as obras que as minhas mãos fizeram, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito, e vi que tudo era vaidade e aflição de espírito, porque a gente nunca vai ficar saciado. Eu estou bebendo essa água aqui, daqui a pouco eu vou beber de novo, porque o meu corpo vai sentir sede, eu preciso hidratar o meu organismo. Então eu sempre vou necessitar de água. Enquanto estiver aqui, nessa dimensão, eu vou necessitar desse líquido, né? E a gente tem necessidade de muitas coisas que às vezes essas muitas coisas elas não são tão necessárias assim. O ser humano, para manter-se vivo, não só o ser humano, mas outros seres também, vou pegar o ser humano como exemplo, o ser humano ele não necessita de muitas coisas, se você for pensar friamente, tá?
Primeira coisa muito importante é oxigênio. A gente não consegue ficar 5 minutos sem respirar. Se você passar disso, você vai empacotar, certo? Oxigênio. Depois, uma coisa que é muito importante para a nossa vida é a água. Então, oxigênio e água. Logo em seguida, vem os alimentos. Ar, água, alimentos. 3 As. Ar, água e alimentos. E logo em seguida vem uma habitação, um local para você chamar de seu, uma caverna, né? Igual nos tempos que os homens viviam em cavernas, ou uma tribo indígena lá eu não gosto de falar indígena, os nativos, né? Porque o pessoal não veio da Índia, né? Indígena, né? Povos nativos, né? Então você precisa de uma habitação, né? Interessante. Depois vem a roupa, depois vem os recursos, depois, né? Mas os principais são ar, água, alimento e habitação. Por incrível que pareça. E a gente está preocupado com o Mustang Shelby. A gente está preocupado com o nosso canal no YouTube, que tem 500 e poucos inscritos. É isso, tá? E a gente não vai precisar de muito mais do que essas coisas não, tá? Se você for olhar friamente, hoje a gente está inserido dentro de um sistema capitalista, então eu preciso gerar um capital, eu preciso ter um recurso, eu preciso pagar a água, a luz, a internet, o condomínio, o IPTU, a prestação do carro, eu preciso fazer um passeio, eu preciso fazer minha faculdade, eu preciso fazer meu doutorado, eu preciso pagar meu plano de saúde. Nós estamos inseridos dentro de um sistema capitalista, então essas coisas para nós ainda são muito necessárias, tá? E infelizmente nós do Ocidente, a gente deixamos de lado a parte, talvez uma das partes mais importantes do ser humano, que é trabalhar a espiritualidade, né? Aquilo que está oculto aos nossos sentidos. Muitas vezes está além do físico. Lembra lá do Aristóteles? Ele vai falar sobre uma coisa que está além da física. Aí a pessoa, quando foi traduzir os textos do Aristóteles ali, acho que do árabe para o grego, se eu não me engano, ou latim, aí ele não tinha outro termo, ele usou a palavra metafísica, né? Aí ficou famosa a ideia de metafísica, que é algo que está além aí, né? É a base da realidade, mas a gente entende como se fosse algo que está fora, está além, está acima, né? Então passei a contemplação da sabedoria. É um sábio, a contemplação da sabedoria. É um filósofo, é um pensador, né? Contemplação, é a pessoa que consegue olhar para a natureza e falar, opa, peraí, tem uma floresta aqui, né? Tem árvores, tem animais. É diferente de uma pessoa que passa e fala, opa, tem muita lenha para minha fogueira. Ele só consegue tirar proveito próprio. Não, tem árvores, tem animais, tem outros seres aqui, né? Aqui está purificando o nosso ar, a natureza, né? Faz parte de nós, né? Nós somos a natureza também, né? A gente coloca-se a parte da natureza, o ser humano acha que é a parte ou acima da natureza, nós somos parte da natureza também, tá? Então passei a contemplação da natureza, da sabedoria, a contemplar a sabedoria, né? Entender o motivo da matemática, o motivo da geografia, o motivo da história, né? Por que a história é tão importante para nós, né? Ficar rememorando, lembrando-se de coisas passadas que vão nos ajudar a não errar tanto no futuro, né? E da loucura e da estultícia, né? A estupidez, né? Como nós somos, nossa, vou falar de mim, como eu sou estúpido, como eu sou ignorante, como eu sou arrogante, como eu acho que eu sei. Não, eu sei de tudo, né? O Aristóteles, eu lembrei do Aristóteles mais uma vez. O Aristóteles, quando ele terminou a sua obra, né? Ele entendia que ele já tinha feito todos os argumentos que existiam para ser argumentados sobre tudo. Não, eu concluí o pensamento, está tudo aqui. A minha obra é todo. Não, mas, hoje, né, a gente estuda Aristóteles por estudar, né, para saber um pouco do pensamento grego, do pensamento antigo, mas a gente sabe exatamente que tudo aquilo que foi falado por ele hoje, a gente já consegue pensar muito diferente aí, tá? Pois que mais fará o homem que seguir ao rei, né? A gente tem o costume de seguir os líderes, né? E às vezes a gente segue uns caras que são muitas vezes... Pode falar a palavra merda?
A gente tem o costume de seguir uns merdas, né? Eu já falei, agora já era, né? Vai ficar aí, palavra merda, não fale muita merda por aí, mas eu já acabei falando. O mesmo que outros já fizeram, né? Estão sempre repetindo coisas de que outras pessoas já fizeram e vão continuar fazendo aí. Nós temos o costume de seguir a manada, né? Já notou isso? Se um 5 segue para a direita, mesmo sabendo que a direita não está muito certa, ele vai seguir. Se um 5, 6 ou 7 segue para a esquerda, um 5 ou 6 ou 7 vão olhar e vão, opa, vamos seguir esse pessoal aqui. E aí a gente segue coisas que a gente não entende muito bem e depois a gente acaba entendendo que nós somos enganados mais uma vez, como sempre aconteceu, sempre vai acontecer e provavelmente vai ser assim até o fim. Então vi que a sabedoria é mais excelente do que a estupidez. Aqui está escrito estultícia, né? A estupidez. Quanto a luz é mais excelente do que as trevas. Ele faz uma comparação entre a sabedoria e a estupidez, né? Se a pessoa está andando com uma roda quadrada no carro e você sabe que a roda mais eficiente é a roda redonda. E você chega para a pessoa e fala, olha, se você colocar uma roda redonda no seu carro vai andar muito melhor, vai ser mais confortável, o combustível vai ser mais... Não! Eu gosto assim. Então você vai ter que respeitar até a estupidez das pessoas. É uma forma até de respeito, né? Com aquilo que a pessoa pensa ou raciocina, né? Às vezes a gente vai dar algumas opiniões e essas opiniões não vão ser aceitas. Ele vai fazer a comparação entre a luz e as trevas. Qual que é melhor para você? O dia ou a noite? Irmão Gerson, eu gosto de trabalhar à noite, então você é uma exceção, tá? O ser humano não foi feito para trabalhar à noite. É só você prestar atenção. À noite a gente não rende, à noite a gente não está motivado, à noite a gente quer dormir. Algumas vezes a gente está sentado assistindo um filme, a gente começa a cochilar. Você que estuda à noite sabe muito bem como é difícil estudar à noite. Você que trabalha à noite há muito tempo sabe como é desgastante. O sono do dia não é igual ao sono da noite, tá? Então ele está fazendo essas comparações aqui. Que a luz ela é mais excelente do que as trevas. A luz simboliza conhecimento. A luz simboliza a ideia do bem. A luz simboliza Deus, né? O próprio Deus. Durante muitos milênios, né? Muitos povos, até os egípcios, se eu não me engano, povos nativos aí, olhavam para o sol e diziam, é um deus, é uma divindade, tá? Então a luz simboliza tudo isso aí. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, no seu cérebro, na sua memória, na sua forma de raciocinar. Mas o louco anda em trevas, na escuridão, meio que obscuro, mesmo que sem querer entender que existe luz, que existe outras possibilidades, tá? Também não entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. Pelo que eu disse no meu coração, como acontece ao tolo, assim sucederá a mim. Às vezes nós achamos que somos os sábios e depois a gente percebe que nós não somos tão sábios assim. Lembra do Paulo? Saulo de Tarso? Ele entendia que estava fazendo um bem, até que um dia indo para Damasco ele teve um encontro com Jesus Cristo. Pois é, ali os olhos deles... Ele fica cego, mas os olhos dele se abrem para uma outra realidade. Opa, peraí. Tem algo a mais aí. Tem algo a mais. Aquilo transforma a vida dele, tá? Porque, pois, busquei mais a sabedoria, então disse no meu coração que também isto era vaidade. Sabe? Tem uma história interessante do Santo Antônio, tá? É uma história católica, mas é muito interessante, que ele optou em viver como um monge, né? Se isolou, abriu mão de dinheiro, dessas coisas, e começou a só contemplar a espiritualidade, e toda vez que ele estava em meditação, aparecia uma entidade que oferecia ele coisas. Se ele fazia jejum, apareciam as comidas mais gostosas, mais deliciosas na frente dele. Se ele estava tentando não ter prazer sexual, aparecia mulheres, moças, e ele ficava, né, tentando ali se concentrar nas suas orações, e aí no final da vida a entidade vira para ele e fala, você é um cara forte, hein? Você conseguiu superar todas as minhas tentações. E começou a ir embora, e quando ele estava indo embora, o Santo Antônio
disse, olha, obrigado, eu consegui vencê-lo, ou seja, isso também é vaidade. Aí ele volta rindo, falei, opa, eu te venci, porque você acabou de demonstrar que é vaidoso. E é isso, muitas vezes a gente acha que é muito importante, tá? O professor acha que é mais importante que os alunos. Era para ser o contrário. O empresário acha que é mais importante do que os seus funcionários. Era para ser o contrário. O pai acha que é mais importante do que os filhos. Era para ser o contrário. E assim é em tudo na vida, tá? Em tudo. Porque não haverá mais lembrança do sábio do que do tolo. De tudo nos dias futuros total esquecimento haverá. E como morre o sábio, assim morre o tolo. Percebe? Ambos vão morrer. O rico, o pobre, o branco, o preto, o azul, o amarelo, o homem, a mulher, o idoso, a criança. A gente cria essas classificações, essas nomenclaturas para, sei lá, para tentar colocar cada um no seu lugar. No fundo, no fundo, no fundo, a única verdade, aquela que é realmente confirmada, que está diante de nós, é a morte, né? É para todo mundo, né? Não tem como fugir dela. Até o Sol, uma hora, vai se desfazer, o planeta Terra, provavelmente o próprio universo. Vai demorar, mas pode ser. Tudo que foi criado um dia pode ser desfeito, tá? Pode ser. Nós estamos aí sujeitos ao Cronos, ao tempo, tá? E o tempo não perdoa. Assim odiei esta vida, porque a obra que se faz debaixo do sol me era penosa. Ele começa a perceber que tudo é difícil, tudo é penoso, tudo é só vaidades. Tudo é vaidade e aflição de espírito, aflição na alma, aflição de pensamento. Você olha para a realidade hoje e entende que você tem condições de se alimentar bem hoje no almoço. Um arroz, um feijão, uma batata, uma alface, um pedaço de carne. Mas você também tem que pensar que existem crianças que não têm condições de ter essa alimentação. Você dormiu na sua casa, em cima de um colchãozinho bonitinho, com a cobertinha, com a mantinha, né, com coberdron. Minha esposa tem um coberdron. E você tem que entender que hoje, nesta madrugada, pessoas sentiram frios que estão dormindo nas praças, nas calçadas, né? Você tem a sua saúde, você está correndo, andando de bike, jogando futebol, mas você tem que entender e saber que nesta manhã pessoas estão fazendo a sua hemodiálise, seu tratamento de oncologia. Pessoas vão morrer, pessoas vão nascer, né? Pessoas vão ficar pobres hoje, pessoas vão ficar desesperadas, porque isso faz parte da vida, tudo é aflição de espírito. Odiei todo o meu trabalho, em que trabalho debaixo do sol, visto que eu havia de deixá-lo ao homem que viesse depois de mim. Nós vamos ter que deixar para alguém depois, um sucessor. Instituto Beneficente Betel, uma hora vai ficar para alguém. Esse pedaço de chão onde está localizado, que a gente finge que é nosso, porque tem um pedaço de papel que diz que é, vai ficar para alguém um dia. Contudo, ele se apossará de todo o meu trabalho em que trabalhei, e em que me ouve sabiamente debaixo do sol. Isto também é vaidade. De sorte que me apliquei a fazer o que o meu coração perdesse a esperança de todo o trabalho em que trabalhei debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, e conhecimento e habilidade. Contudo, há um homem que não trabalhou nele, o deixará como porção sua. Isso também é vaidade e grande enfado. O que mais tem o homem de todo o seu trabalho e de fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Todos os seus dias são dores, e sua ocupação é desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Isto também é vaidade. É como se ele estivesse dizendo que qualquer trabalho que a gente for executar, por mais que a gente goste, vai ser um enfado, vai ser cansaço, né? Vai ser às vezes desesperador você querer às vezes fazer mais e não poder fazer. Tá? Eu trabalhei no hospital de câncer. A gente via as pessoas partindo de uma forma muito dolorosa e a gente às vezes a única coisa que consegue fazer é fazer uma oração, tá? A única coisa. Você não é médico, você não tem o poder de tirar a doença daquela pessoa. E principalmente quando eram as crianças, né? Na pediatria era muito triste. Você acabava fazendo amizade, eu gosto muito de crianças,
juntamente com a minha esposa e o pessoal daqui. Então, quando você chegava lá de manhã que o clima estava tenso, você sabia que alguma criança tinha partido, tá? Então é isso. O trabalho, por mais prazeroso que seja, lhe dê dinheiro, fama, riqueza, status, tranquilidade, uma casa boa, um recurso bom, um carro bom, por mais que seja, ele também vai te dar alguns desgastes aí, tá? Isto também é vaidade. Versículo 24. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze bem do seu trabalho. Ele está dizendo o seguinte: nada é melhor do que o homem aproveite o seu trabalho, o seu recurso, para que ele aproveite o máximo desse recurso, porque isso vai passar, tá? Vi isto também vem da mão de Deus, pois sem ele quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Ao homem que é bom diante dele, Deus dá sabedoria, conhecimento e alegria, mas ao pecador dá trabalho, para que ajunte e amontoe, a fim de dá-lo àquele a quem agrada a Deus. Isso também é vaidade e aflição de espírito. Percebe que são muitas reflexões, né, sobre os prazeres, sobre a vaidade, sobre os bens materiais. A gente é naturalmente acumulador. Falava Márcia e eu ontem sobre isso. A gente vai acumulando, acumulando, acumulando. A gente tem uma dificuldade de se desprender, né? E a gente percebe, não só eu, mas outras pessoas também, que uma vida mais simples é uma vida mais satisfatória, né? Você tem um espaço que você chama de casa, onde você pode repousar sua cabeça, ter o sono dos justos, você tem uma condição de ir e vir, você tem uma saúde com a qual o seu corpo consiga executar aquilo ao qual ele foi fabricado, e você consiga desfrutar da melhor maneira, utilizando o seu cérebro, o seu raciocínio, o seu intelecto, a sua memória, utilizando seus recursos, seus bens materiais, você ter prazer em utilizar as coisas que você tem por causa do trabalho que você fez. Não porque você, né, teve alguma facilidade ou teve sorte, mas sim porque você foi em busca disso aí, tá? E encontrar um propósito, né, uma finalidade, porque senão a gente vai ficar meio que vagando por aí sem ter propósito. E o propósito ele é muito importante, porque o propósito vai nos manter focados em alguma coisa que a gente é bom, e a gente vai entender que a gente faz parte de um todo maior que nós, e isso vai fazer todo sentido, tá? Essa é a reflexão de hoje do Eclesiastes. O Eclesiastes é muito profundo, ele é maravilhoso, eu gosto demais. No próximo encontro nós vamos falar um pouquinho sobre o tempo, capítulo 3, né? Nós vamos ficar por aqui hoje. Que Deus abençoe você. Se você puder nos ajudar, se inscreve no nosso canal, deixa um comentário, faz uma pergunta, pede para mandar um abraço se você quiser. Eu costumo mandar um abraço para as pessoas. Se a sua inscrição não for pública, eu não consigo me inscrever no seu canal. Para isso, você vai ter que fazer um comentário. Irmão Gerson, me inscrevi no seu canal, se inscreve no meu, por favor. Aí nós vamos se inscrever e assim a gente consegue fortalecer os canais uns dos outros, tá? Senhor nosso Deus, eu te agradeço por esta palavra maravilhosa, Manual da Vida Boa, Bíblia Sagrada. Que Deus possa nos abençoar. Um abraço especial para as pessoas que utilizam a internet para falar do amor, para falar de Deus, para falar de trabalhos sociais, para divulgação científica. Que Deus abençoe essas pessoas. Um abraço especial, que Deus abençoe o professor Vitor Lima, do Isto Não é Filosofia, e o professor Rubens Sampaio, do Filosoflix. Que Deus abençoe vocês. Abençoe o Pirula. O Pirula, graças a Deus, saiu ele estava na UTI, me parece que agora ele não está mais na UTI, mas ainda necessita de muitos cuidados. Que Deus abençoe a família do Pirula. Um abraço especial também para o professor Clóvis de Barros Filho. Que Deus abençoe o senhor, tá? Sou seu fã. Então vou usar a palavra fã, né? O senhor é incrível, um excelente professor. Tia Simone Ara, o G te ama. Jéssica de Oliveira, Alexandre de Oliveira, que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe também meu cunhado Pablo, físico, professor também. Que Deus abençoe você, todas as pessoas que a gente conhece. A Cida, atendente da nefrologia do Hospital e Maternidade Terezinha de Jesus. É a oração que eu te faço nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Fiquem com Deus, até a próxima. Um abraço do irmão Gerson. Valeu. Inscritos, muito obrigado, tá? Valeu.